As profissões. A Bíblia tem alta contra o trabalho braçal. Por outro lado, condena o ocioso e aquele que se recusa a trabalhar. Os israelitas levantavam muito a sério o trabalho. Assim faziam seus objetos de cerâmicas, aravam os campos e assavam o pão para sempre, para a glória de Deus. É, é possível que nem todo encarasse o trabalho dessa forma, mas isso estava, pelo menos, em seu inconsciente. O homem fora criado para trabalhar e não para ficar ocioso. Então, a atitude geral da aceitação do trabalho esperava que cada um tivesse ocupação. Desde o início da criação, o homem já tinha o propósito de utilizar os recursos da natureza dados por Deus e trabalhar com ele. O conceito de trabalhar honroso se manteve até o Novo Testamento, onde Paulo recomenda aos leitores que trabalhassem com todo o seu coração. Isso significa, porém, que os israelitas e cristãos primitivos fossem pessoas laboriosas. Organização do trabalho. Nos dias de Jesus, a sociedade era constituída de grupos rurais e urbanos. Joaquim Jeremias calcula que a população de Jerusalém era de 25 mil pessoas. Na época de Jesus, a população de toda a Palestina talvez chegasse a 500 mil pessoas. E alguns historiadores acreditaram em números superiores a isso. Uma sociedade urbana exigia muito tipo de serviço. Numa sociedade complexa, as necessidades básicas de um trabalhador eram muitas, e isso levou a organizar corporações. Já no tempo de Cristo, que viveu na Terra, havia em vários lugares corporações de trabalhadores bem organizadas e conceituadas. Mas a existência de corporações é bem remota. No século XVII já havia uma Sumer criada para resolver os problemas específicos. Em muitos casos, membro de uma determinada corporação residia mais ou menos na mesma área. As pessoas tinham orgulho de pertencer a uma corporação dessas. Muitos indivíduos eram identificados por uma profissão, como Malquias, filho de um ourives, ou filho do porteiro, naturalmente fazendo referência ao fato de um membro dessas corporações. Neemias 3:31, Esdras 2:42. Havia também uma corporação de profetas. 1 Reis 20:35, que provavelmente era constituído por profetas de corte. Quando Amós afirma que era filho de profeta, estava querendo dizer que não pertencia à corporação. Amós 7:14. É possível que nenhum dos outros profetas que escreveu esse livro fossem. De modo geral, os profetas de corporações se opunham aos verdadeiros profetas. 1 Reis 22. Isso nos leva a saber mais algumas coisas sobre Jesus e sua atitude para com a profissão. Sabemos que seu pai de criação, José, era carpinteiro e que ele também o era. Não sabemos se ele pertencia à corporação da classe, mas é bem provável que sim, já que muitos operários pertenciam à dignidade do trabalho. A maioria das pessoas que seguiam a Jesus e ouviam esses ensinamentos era constituída de trabalhadores, e a mensagem do Evangelho defendia a dignidade do trabalho, o perigo da ociosidade e a necessidade de salário justo. E Jesus e seus discípulos logo se posicionaram ao lado dessas ideias, referindo-se à única tese israelita antiga que Jesus afirma que todo trabalhador honesto é digno do seu salário. E Paulo ensina a mesma coisa, mas Deus sempre se preocupa com que o homem não se excedesse no trabalho, e por isso instruiu a observância do sabá. Tiago retrata Deus como um amigo do trabalhador. Ele diz que quando o empregador retém o salário de seu empregado, este clama ao Pai Celestial e é ouvido por ele. Pela perspectiva bíblica, o trabalho não é simplesmente um inevitável aspecto da vida. A Bíblia ensina que devemos trabalhar para o nosso patrão da melhor forma possível, mesmo que sejamos escravos de um senhor perverso. 1 Pedro 2,18. Nada justifica um empregado roubado do patrão. Tito 2,10. A igreja deve auxiliar aqueles que, por motivo de outro, perderam o emprego. Entretanto, se uma pessoa se recusar a trabalhar, é aconselhável também que não deve receber alimentos, segundo Tessalonicenses 3,10. Jesus pertencia à classe trabalhadora e se identificava com ela. Em muitas das parábolas que contou, ele focalizava formas de trabalho bem como o relacionamento patrão-empregado. Mateus 6:28, 9:37, 20 e 1. Tanto Jesus como os principais apóstolos, Pedro, Paulo e Tiago, enfrentaram os mesmos problemas que afligiam os trabalhadores em geral. Profissões, negócios e ofícios. A Bíblia fala de trabalhadores altamente habilitados e outros menos qualificados. Açougueiro. Esse grupo tinha uma própria corporação, achava-se concentrado em uma determinada rua, que levou o nome deles. Entre o povo de Israel sempre houve muitos açougueiros. Banqueiros. O sistema bancário começou a florescer no primeiro século a.C.
Isso deveu à necessidade de fazer o câmbio monetário e recorrer ao crédito. Contudo, ali se estava desenvolvendo instituições financeiras que recebiam investimentos e pagavam juros sobre o dinheiro depositado nela. Mas o débito sempre foi considerado uma situação incômoda. Muitos banqueiros eram detestados e considerados mau caráter. Segundo a lei romana, aquele que não pagasse suas dívidas poderia ser lançado na cadeia. Mateus 18 e 25. Nos tempos antigos, as pessoas tinham o costume de enterrar dinheiro e objetos de valor para pô-lo a salvo de ladrões. Deus proibira ao povo de Israel cobrar juros de empréstimos feitos aos pobres. Êxodo 22 e 25. Os historiadores informam que na época de João escreveu o Apocalipse, Laodiceia era um grande centro bancário. O mais conhecido confronto de Jesus com o cambista é o que ocorreu no templo. João 2,14 e Mateus 21 e 12. As semelhanças entre as práticas bancárias daquela época e as de hoje chegam a ser surpreendentes. Já existiam poupanças, por exemplo, fazia-se hipoteca, havia empréstimo de emergência com a cobrança de juros, geralmente em torno de 2 a 13%, mas chegava também até 50%. Carpinteiros. Essa profissão tem um significado todo especial porque Jesus, José, todos eram carpinteiros. As ferramentas que Jesus deve ter usado eram machado, machadinha, serrote, facas, plana e esquadro. Além disso, naquela época já se utilizava também o martelo e o prego de bronze. É possível que ele tenha trabalhado com essas ferramentas. Correios. Como o número de alfabetizados era bastante elevado, o volume de correspondência era grande. Os romanos tinham um sistema semelhante com hospedarias para o descanso dos mensageiros. Curtidores. O couro era muito utilizado na antiguidade, estando muito presente na vida do povo, já que eles fabricavam calçados, tendas, recipientes, peças de vestuário, armadura e pergaminho para escrita. Simão Curtidor morava à beira-mar, cidade de Jope. Eunucos. Nos dias de Jesus havia um bom número de eunucos que trabalhavam nos palácios, como guardas de haréns. Alguns deles eram realmente castrados, mas outros não, e simplesmente assumiu o título. Não sabemos como era o eunuco que Filipe evangelizou e ganhou para Cristo. Muitos desses homens exerciam uma forte influência nas cortes reais. No Antigo Testamento há menção de muitos eunucos. Supõe-se que Daniel e seus amigos também fossem eunucos. Jesus afirmou que algumas pessoas, para servir a um reino, deveriam voluntariamente desistir de se casar, tornando-se praticamente eunucos. Os filósofos. Alguns gregos e romanos ganhavam a vida divulgando sua sabedoria e seu conhecimento. Paulo advertiu os cristãos de Colosso que tivesse cuidado com a filosofia, pois suas ideias eram contrárias ao ensino das Escrituras. Colossenses 2:8. Por seu lado, alguns estoicos e epicureus contenderam com o apóstolo Paulo, considerando absurdo seu modo de encarar a vida. Mas quando ele lhe discursou no Areópago, parece que foi muito bem aceito. Hoteleiros. Na antiguidade, normalmente os viajantes pernoitavam acampados ao ar livre ou então se hospedavam em casas particulares, mas à medida que a vida foi se tornando mais complexa, passou-se a viajar mais e surgiu um novo ramo de comércio, as hospedarias. É possível que Rabi e Meretriz mantivessem uma dessas hospedarias. Jesus, ao nascer, também foi para uma hospedaria. Pelo que diz a Bíblia, alguns hospedeiros eram bondosos e confiáveis, mas é possível que pousadas entendessem a necessidade básica dos hóspedes. Jardineiros e hortelões. Havia diversas formas de cultivo de terra, como pomares, hortas e jardim. O rei Acabe chegou a matar um homem, Nabote, por causa de uma horta. O rei Salomão gostava muito de jardim, é possível que tenha cuidado deles também. Eclesiastes 2:5. Por determinação de Deus, Adão foi o jardineiro. Gênesis 2:15. A única menção direta a um jardim do Novo Testamento é a que se encontra em João 20:15. O túmulo de Jesus ficava num jardim muito bem tratado, que provavelmente era cuidado por um jardineiro profissional. Marinheiro. Os israelitas, de modo geral, não eram muito afeiçoados ao mar. A vida deles era muito penosa. Havia ocasião de ficar até 3 anos longe de casa. A maior menção dos marinheiros no Novo Testamento é relacionado com a viagem de Paulo. Mendigos. Devido ao grande número de enfermidades, lesões e defeitos de nascença, havia muitas pessoas desempregadas e tornavam-se mendigo. Havia alguns que passavam a vida todas como pedinte, sem outro meio de sustento.
e a cidade favorecia mais a mendicância, principalmente por causa das romarias religiosas do templo. Dar esmolas era uma prática tradicional do israelita, e quando se realizavam as festividades religiosas, o povo se sentia mais inclinado ao dar, e a renda obtida desse modo era muito boa, pois incentivava alguns a fingir-se de aleijado para desprezar a piedade do povo e assim receber concílios. Em suas caminhadas, Jesus passava por muitos perdidos e usou a imagem deles para ilustrar seus ensinamentos. Na parábola do rico e do Lázaro, descreveu um mendigo chamado Lázaro com o corpo todo coberto de feridas. Alguns dos mendigos mais conhecidos do Novo Testamento são o cego Bartimeu e o coxo que estava à Porta Formosa. De todos, o que causou mais agitação foi o cego que Jesus curou em Siloé.